Olá, você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. Não sei se você já assistiu ou ouviu falar dessa recente produção do catálogo da Netflix, mas Cidade dos Mortos é uma série russa que tem chamado certa atenção, pelo menos aqui no Brasil, e essa série até conseguiu alcançar algumas posições ali no top 10 do site. E eu assisti a primeira temporada e aqui nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre quais foram as minhas impressões sobre ela. Lembrando que semanalmente eu tô fazendo vídeos sobre os episódios de Fear the Walking Dead e The Walking Dead World Beyond, então se você curte esse universo de zumbis, tem link dos vídeos aqui na descrição para você assistir, ok? E não esquece também de deixar o seu joinha, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos para ajudar a divulgar o nosso trabalho, tá bom? Então vamos lá para as minhas considerações sobre essa série. Bom, então, de cara, eu quero dizer que as minhas impressões sobre essa série russa mudaram ao longo ali da temporada. Primeiro porque, pelo título traduzido para o português e também pelo pôster da série, eu achava que seria algo focado em zumbis ou algo desse tipo. Mas a verdade é que o foco aqui é outro. A capital russa entra rapidamente em um colapso por causa de uma doença misteriosa que deixa os olhos dos infectados de um jeito bem estranho e aparentemente também leva muito rápido à morte. E quando as pessoas se dão conta da gravidade da situação, elas acabam tendo que abandonar suas casas, as suas vidas, em busca de um lugar seguro. A série vai então acompanhar basicamente duas famílias que saem de Moscou em direção a uma espécie de ilha protegida, na tentativa de ficar o mais longe possível do caos da cidade. E como se já não bastasse a epidemia em si para proporcionar momentos de tensão na série, essas famílias têm muitas coisas ali mal resolvidas entre si. Só para você ter uma ideia do rolo que esse pessoal é, o protagonista da série, que eu não sei pronunciar o nome, mas é esse cara que tá aparecendo aí na tela, é casado, mas ele resgata e leva junto com ele a ex-mulher e o filho desse primeiro casamento. Então já deu para perceber que o clima durante essa viagem vai esquentar em algum momento e também vai gerar muitos momentos ali de drama durante os episódios. E como se isso tudo ainda não fosse suficiente, ainda tem um grupo militar misterioso se aproveitando do caos e tentando tomar o poder, o que eventualmente vai acabar atrapalhando também a jornada dos nossos personagens. E como eu comentei agora há pouco, eu achava que a série seria focada em algo relacionado a zumbis, e até mais ou menos ali o terceiro episódio, eu ainda estava bastante confusa sobre essa questão, até porque a série traz poucas informações pra gente sobre a doença em si, né? Mas daí pra frente fica cada vez mais claro que trata-se, na verdade, de uma doença muito contagiosa e que leva à morte. Então, nada de mortos caminhando por aqui nessa série. Então, uma dica que eu dou se você pretende assistir essa série é: não assista esperando ver muita coisa sobre a doença ou até mesmo sobre os infectados, porque o foco aqui não é esse. Obviamente que algumas pistas e algumas pessoas infectadas são mostradas pra gente na série, né? Mas o alvo principal dela, ou pelo menos dessa primeira temporada, está mais em mostrar a jornada desses personagens e os desdobramentos das escolhas que eles vão fazendo ao longo desse caminho. O que faz essa história ser algo interessante da gente acompanhar, porém com algumas ressalvas. Particularmente, eu penso que a série começa de uma forma mais lenta e isso se deve muito por conta do tempo de duração dos episódios, que para mim poderiam ser um pouco mais enxutos. Os episódios têm mais de 50 minutos cada um, então são episódios longos e que no início acabam se tornando cansativos se você não tiver muita paciência para embarcar na história. E também por conta do roteiro, que me pareceu um pouco fraco ali também no início. Mas a história dos personagens começa a engrenar e a se tornar mais interessante a partir do quinto episódio. Daí pra frente a série realmente consegue crescer bastante na forma como ela conta essa história, o que acaba sendo algo bom no final das contas, porque é bem melhor uma temporada começar devagar e terminar bem do que acontecer o inverso, né? Começar bem e terminar mal. Uma outra ressalva que eu tenho a fazer é sobre alguns detalhes do estilo e o tom que a série adota em alguns momentos pontuais. Eu não sei se isso aconteceu pelo fato de eu nunca ter assistido nenhuma produção russa antes, então de repente pode até ser uma questão cultural ou algo do tipo, mas o fato é que eu achei bem esquisito e destoante com o tom da série algumas cenas que são feitas aqui. E eu me refiro principalmente às cenas em que a gente tem um dos personagens olhando fixamente para outra personagem de forma apaixonada e sempre que isso acontece entra uma música muito estranha como trilha sonora, além de outros
outros detalhes esquisitos que acontecem nessa hora que me fizeram sentir vergonha alheia. Além desses momentos, tem uma outra cena em particular que me fez sentir vergonha alheia e eu também achei bem desconexo com o tom da série, que é uma cena onde a gente tem uma mulher dançando sozinha. O que, na minha percepção, acaba estragando um pouco as coisas, mas também não é nada que você não possa ignorar, né? Então, se você conseguir deixar isso pra lá, você com certeza vai conseguir apreciar a série de uma forma bem melhor. O outro detalhe se refere ao estilo com a câmera que eles usam para fazer algumas cenas. Tem certos momentos que eles giram a câmera de cabeça para baixo, o que para mim acaba não acrescentando em nada na forma de contar a história. Eu penso que se você vai adotar algum estilo ou recurso narrativo diferente do convencional, esse estilo ou recurso precisa ter uma contribuição narrativa relevante, o que não é o caso aqui. De repente, alguém pode ter achado que girar a câmera seria algo legal de se fazer e eles foram lá e fizeram. E isso foi algo que acabou me incomodando um pouco, eu confesso para vocês. Mas, de novo, isso é mais uma questão de detalhe do que um defeito que possa estragar por completo a sua experiência. Então, pode ser que você acabe nem notando essas coisas, então é mais uma questão mesmo de observação minha do que um defeito grave. Além de tudo isso, uma outra coisa que acaba incomodando um pouco mais ali durante os episódios, né? Não acontece em todos, mas em alguns, certos personagens acabam tendo algumas atitudes que, francamente, são atitudes bastante burras e insensatas. Então, eu acho que o roteiro quis aí forçar um pouquinho, né? Para poder chegar onde eles queriam, então acabou fazendo com que os personagens parecessem burros em determinados momentos, o que foi algo que eu particularmente não gostei muito. Como pontos positivos, eu tenho a ressaltar que a paisagem gelada e vazia das estradas da Rússia acaba contribuindo bastante para um clima mais tenso e para a sensação de que a qualquer momento algo de ruim pode acontecer. E como eu já comentei anteriormente, do episódio 5 para frente, a história consegue fluir de uma maneira mais interessante e a temporada termina com um gancho que faz a gente querer saber o que vai acontecer daqui para frente. Uma outra coisa que eu achei bem interessante é que uma boa parte dos momentos tensos da série acabam ficando por conta do conflito entre as pessoas. Como eu havia dito antes, né, o foco aqui são as pessoas e as decisões que elas vão tomando ao longo do caminho. E alguns desses momentos de conflitos acabam sendo bem pesados e bem tensos da gente acompanhar. Então, no geral, essa é uma série que vale sim a pena de ser assistida, apenas esteja preparado para um ritmo um pouco mais lento e episódios longos. Então, pessoal, essas foram as minhas impressões sobre Cidade dos Mortos. Fala para mim nos comentários o que você achou dessa série, caso você já tenha assistido, e se ainda não assistiu, se você pretende dar uma chance. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever se não for inscrito ainda, e também de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima.